Fala aí, pessoal. Nesse nosso vídeo, nós vamos falar sobre o módulo 5 do CCNA, tá? O tema desse módulo é ACLs para configuração de IPv4. Então, vamos entender como é que a gente configura a ACL utilizando o IPv4, tá? Aí a gente vai lá para o item 5.2, vamos entender o seguinte, como é que a gente consegue modificar as ACLs, tá? Vamos aprender também no item 5.3 como a gente protege as portas VTY, que são os terminais virtuais. No item 5.4 nós vamos aprender a configurar ACLs estendidas. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Vou começar aqui a configuração de ACL, item 5.1. Configurar séries IPv4 padrão. Aqui é aquele lembrete que a gente já falou no módulo 4. A gente tem que entender quando a gente planejar, né, e configurar as séries não é uma coisa trivial. Você precisa ter o quê? Você precisa ter um roteiro ali. E aqui ele dá uma dica, né, uma sugestão de roteiro, que é o quê? Usar o editor de texto para escrever as especificidades da política a ser implementada. Então você precisa ter em mente, de forma bem clara, que a política que vai ser utilizada para travar ou para liberar alguma passagem de pacote, ela tem que ser clara. Então você tem que estar ali com aquilo tudo detalhado. Aí depois que você está com essa política, você começa a fazer o quê? Você jogou no arquivo texto, você precisa documentar aquela CL, o motivo, o porquê de cada linha, de cada regra que você tem na CL. E aí você copia do teu arquivo texto para aquela CL e joga lá no teu roteador. Tem que sempre lembrar de testar minuciosamente todas as regras que você está colocando ali abaixo daquela CL, beleza? Vamos seguir. Inicialmente, nós vamos falar da sintaxe da CL padrão numerada, beleza? Então, qual é a sintaxe dela? Primeira coisa, pessoal, a gente tem que estar no modo de configuração global e aí você entra o quê? Um access list, que é o comando utilizado para você criar a lista de acesso, tá? E depois você vem com o número da access list e aí você tem algumas opções em cima disso. É o deny, que é feito para quê? Para você negar qualquer correspondência que bata naquela S-list. Então, entrou, ele vem verificando, né? Ele vem verificando instrução por instrução. Quando ele dá match naquela access list, o que vai acontecer? Ele vai entrar, né, o parâmetro deny, ele vai negar se aquela condição der match, beleza? Outro parâmetro, né, que ele chama aqui é o permit. Caso ele vai permitir caso dê match naquela condição. Parâmetro remark. Parâmetro remark é interessante para você o quê? Para você documentar aquela série, beleza? É a parte de documentação. E aí depois você tem outro parâmetro chamado source. Source é o quê? É a origem daquele pacote, beleza? Então ele vai identificar o host pelo endereço IP a ser filtrado, tá? Ou pela rede a ser filtrada, tá bom? E logo depois a nossa wildcard, né? A rede ou do endereço IP correspondente, beleza? É interessante a gente perceber que use o comando no access list, tá? O no na frente, o que ele vai fazer? Ele vai remover aquela série padrão numerada. Outra coisa importante para a gente entender, eu estou aqui entre essas chaves, ou deny, ou permit, ou remark. Legal? E o texto lá que você vai trabalhar numa observação para documentação. Então vai ser um desses comandos. O source tem que estar constando na sintaxe, né, na tua série padrão, e a sua máscara coringa aqui. Beleza? Vamos seguir. Então, gente, a gente acabou de ver o que? A criação de ACL padrão numerada. Agora nós vamos ver a sintaxe para você criar a CL padrão nomeada. Como é que a gente vai fazer isso? A gente dá o comando IP Access List Standard. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou digitar o nome da Access List. Então, como é que eu crio a ACL padrão nomeado? IP Access List Standard. Então, a gente já vai saber que é uma série padrão com comando standard e logo depois o nome dessa access list.
Aqui o nosso exemplo aqui, ó, IP Access List Standard, que vai criar uma série padrão. Logo depois, No Access. Então, nesse caso aqui, eu estou criando uma série padrão para bloquear os acessos. Bom, e é interessante também, se eu esquecer qualquer coisa com relação aos parâmetros que eu vou utilizar, boto uma interrogação e logo depois ele me traz os parâmetros que eu posso utilizar numa série standard ou numa série padrão. Seguir. Então, depois que eu configuro uma série padrão numerada, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que vincular essa série a uma interface. Tá? Para eu fazer isso, eu tenho que digitar o comando, eu tenho que trabalhar com o comando IP Access Group. Bom, e aí eu vou fazer a vinculação dessa série a uma determinada interface, tá legal? Então vamos lá. Ó, IP Access Group, o número da Access List ou, né, o nome dessa Access List. E aqui eu indico se é na interface de entrada ou na interface de saída, beleza? Aí eu consigo vincular. A gente tem que lembrar que se eu quiser remover essa associação, o que eu faço? Eu boto no aqui na frente. Então fica no IP Access Group e a interface de configuração, beleza? Vamos seguir. Aqui é um exemplo, né, de interface padrão numerada. Então, qual é a ideia aqui dessa série aqui? Nós trabalharmos com a liberação, a permissão do tráfego do host 10.98.10.10 e todos os hosts da interface serial 0/1/0 de saída de rede para onde? Para 192.168.20/24 no roteador 1. Então, vamos lá, vamos analisar aqui, ó, o nome dentro do comando Access List, numeração dela, então é uma série padrão numerada. Eu dou um remark lá e aqui a gente coloca lá o texto, como se fosse a documentação que eu estou criando ali. Então, o que eu estou dizendo aqui com essa regra que vai permitir somente o host 192.168.10.10 para a internet, quer dizer, então só esse cara aqui vai ter acesso à internet, tá legal? Isso aqui, gente, eu colocando ou não faria diferença alguma. Isso aqui é um texto, é só para eu documentar a minha ACL, a minha regra de ACL, tá bom? Então vamos lá. Agora sim, vamos lá. Access List 10 permite que eu tô começando a trabalhar host 192.168.10.10, tá bom? E aí eu vou dar o comando para verificar a Access List. Vamos lá. Do show Access List. Então aqui o do, a qualquer lugar que eu tiver, ele vai me jogar, vai me permitir usar o módulo de visualização. Então eu dou o comando show, que aqui dentro, sem o do aqui, ele não iria me permitir. Então o do eu utilizo justamente para eu poder ter acesso ao módulo de visualização do roteador, o módulo global. E aí boto lá Access List. O que ele vai fazer? Ele vai me dizer que é uma Access List standard, né? Número 10. Ele vai dizer o seguinte, que ela permite o quê? Permite o 92.168.10.10. Beleza? Continuando aqui para colocar regra. Vamos colocar regra agora, ó. Access List 10 remark. A regra permite ao host em LAN 2. Então ele vai permitir todos os hosts na LAN 2, uma rede interna. Então, a Access List 10 permite 92.168.20.0, que é essa parte aqui, ó, tá vendo? A rede de saída 92.0 com a máscara coringa. E aí logo depois eu vou dar o mesmo comando, show Access List, ele vai mostrar lá que a primeira regra para permitir um 92.168.10.10 para qualquer lugar, para qualquer veio ou está indo para 92.168.10.10, ele vai permitir. E também vai permitir 192.168.20.0 com a máscara coringa 0.0.0.255. Já coloquei duas regras aqui. E agora a gente vem aqui para a interface serial. Vamos lá, IP Access Group. Estou vinculando
access list 10, a interface de saída. E logo depois eu dou o comando End. Viram que as etapas? O que foi feito primeiro? Primeiro, nós criamos a access list 10 permitindo o endereço IP 192.168.10.10. Depois, o que nós fizemos? Na mesma ACL 10, nós colocamos o que? Mais uma regra, que aí está permitindo a rede 192.168.20.0. E por fim, pessoal, a gente está fazendo o quê? Está vinculando essa access list 10 à interface de saída do roteador. E aí a gente finalizou, beleza? Vamos seguir. E aí agora a gente vai ver o seguinte, como é que a gente faz para visualizar a configuração? Para verificar, por exemplo, se aquela regra está aplicada a determinada interface. Simples, vamos dar o comando show one. Aí a gente usa aqui o pipe, né? Section access list. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar a lista que está configurada e vai te dar os parâmetros ali necessários para você fazer a análise. Então, na access list 10, ele tem aqui um comentário e nesse comentário ele está dizendo que vai permitir o endereço IP 192.168.10.10. E agora é a regra efetivamente, né? Permite o 192.168.10.10. Outro comentário, ele permite todos os hosts na LAN 2. E aí o que eu tenho aqui? A regra efetivamente permite o 92.168.20.0 com a UID mais que 0.0.0.255. Foi o que nós configuramos anteriormente. Beleza? Outro ponto, como é que eu faço para verificar uma determinada regra em uma interface? Show IP interface serial 0/1/0. E aí a gente coloca o include access list. Para quê? Para ele fazer a filtragem na palavra-chave access list. Ele vai trazer tudo que tiver access ou a palavra list. Então reparem aqui, pessoal, que ele está mostrando apenas aqui que a ACL de saída, ó, a ACL está vinculada à interface, para sair é a access list 10. Todos os outros eu não tenho nada setado. Então aqui a única access list que está setada nesse roteador é na interface de saída, tá? E o número dessa CL é 10, beleza? Eu não tenho mais resposta nenhuma setada, né? Ativa, aplicada na interface. Eu só tenho aplicada nessa interface a access list 10. Vamos seguir. A mesma regra que a gente aplicou anteriormente na série numerada vai ser aplicada aqui, só que agora é numa série nomeada. Então, o primeiro comando que ele utiliza aqui é para remoção da access list 10. Quer dizer, eu estou no roteador, já existe uma ACL setada, então removo ela com o comando no access list. Agora o que eu faço? Eu dou o comando IP access list standard e dou o nome para essas access list. Quer dizer, o standard me indica que eu estou criando uma série padrão e o nome dessa série padrão é permit access. Quer dizer, então nesse caso passa a ser mais intuitivo. E aí a partir desse momento, ó, olha como é que é um pouquinho diferente. Eu dou os comandos dentro já dessa série nomeada. Olha só a diferença, ó. Eu estou aqui, ó, quando eu estou numa série numerada, eu dou o comando direto, ó, access list 10, e vou repetindo isso. Quando eu estou numa série nomeada, depois que eu crio ela, já passo a trabalhar dentro da CL. Não preciso dar o comando IP access list novamente. Eu só vou dar os comandos aqui dentro. Ao invés de dar o comando inteiro, eu vou quebrar ele, né? Para dentro de cada access list. Repare aqui o seguinte, ó, eu faço o comentário, logo depois eu permito o host 92.168.10.10. Está aqui. Ainda dentro, tu continua dentro da ACL. Aqui embaixo você percebe o seguinte, ó. Então, eu fiz o comentário, dei o primeiro comando. Agora eu vou fazer um comentário para a segunda regra, onde aqui eu comento para permitir todos os hosts
de LAN 2. Então eu vou lá, agora é a regra, permite o 92.168.20.0 com o yield mask 0.0.0.255. E aí eu dou exit aqui. Agora o que eu faço? Eu vou vincular a série padrão nomeada à interface serial 0/1/0. Então vou lá, IP Access Group, permite access, que é o nome da minha série, out para saída, beleza? E dou o end. Vamos seguir. Agora a forma de eu visualizar as configurações, então show access list, ele vai me mostrar aqui a master list standard, quer dizer, do tipo padrão, e o nome dessa access list é permite access. E eu tenho duas regras para essa access list. É o que? A 10 e a 20. Uma permite apenas o endereço IP 192.168.10.10 e a outra permite a rede 192.168.20.0/24. Beleza? Aqui com o comando showrun, eu vejo dentro, eu estou filtrando pela seção de access list do showrun e eu verifico aqui todas as informações, ó, IP access list, todos aqueles comandos que eu dei, eu verifico que estão rodando efetivamente no roteador. Então vamos lá, tem o comentário, a regra, comentário, regra. E agora como é que eu vou fazer para ver as regras que estão na serial de saída, que é a serial 0/1/0? Então eu vou fazer o show IP, interface serial 0/1/0. Logo depois eu faço a filtragem pela palavra access list e vejo o que está setado. Ó, só tenho setado na interface de sair para saída, no caso, né? Eu não estou filtrando a entrada pela interface, só a saída e a access list o nome dela. Beleza? É a mesma coisa. Só que, para nossa cabeça, é bem mais interessante, na maioria dos casos, eu gravar o nome do que gravar a numeração. Seguir. Aí a gente entra no item 5.2, que a gente vai aprender aqui como modificar as ACLs. Então, eu criei uma ACL e preciso modificar a ACL por alguma mudança na minha política de segurança. Como é que eu vou fazer? Vamos ver isso agora. A gente já sabe que a gente tem um número limitado de ACL. IPv4 a gente tem uma para entrada e uma para saída daquela interface. Então, se eu tenho esse número limitado, eu provavelmente vou ter várias regras para cada uma das ACLs. Lembre-se que eu falei anteriormente, a gente tem o editor de texto, vai colocar todas as regras ali, isso vai permitir que a gente simplifique a nossa tarefa. Basta a gente copiar, colar. No caso de uma modificação, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou modificar aquela regra ali, vou copiar e vou colar novamente. Então, pessoal, para eu modificar uma série, vamos dizer, eu digitei alguma coisa errada, que é o exemplo aqui, ó. Ao invés de ser um 92.168.10.10, foi digitado 19.168.10.10. Qual seria o procedimento para eu trabalhar com essa série? Então, eu teria que modificar ela da seguinte forma. Eu copio a configuração inicial, né? Depois eu faço a modificação, colo lá no editor de texto, faço a modificação necessária e coloco novamente no roteador. Ele não aceita edição, tá? Quando a gente fala de roteadores, a gente não consegue editar aquela regra, a gente tem que remover e colocá-la novamente. Então aqui está o procedimento. Eu entro no modo de configuração global, vou dentro da série que eu quero modificar, removo a regra específica, que é a regra 10, está aqui, ó, que está com o erro, está 19 em vez de 192, e coloco a regra novamente, agora de forma correta. Quando eu listo essa regra, eu já tenho ela alterada, modificada aqui, beleza? Simples. Então vamos seguir. Então, pessoal, agora olhando as séries nomeadas, aqui ele pede o seguinte, ó, para inserir uma regra, que essa regra precisa negar o host 192.168.10.5. Como é que eu faço para acertar isso? Eu vou pegar e vou criar entro na ACList que eu quero modificar, coloco a numeração que eu quiser, no caso aqui colocou 15, e vou negar 192.168.10.5. Saio dela, quando eu faço a listagem da série, está lá a regra.
Então, eu inseri mais uma regra naquela minha ACL. Beleza? Eu consigo mexer. Outro ponto interessante é o seguinte: como é que eu sei que está batendo, aquela minha regra está dando match em algum momento? Você tem um comando para isso. Quando você coloca lá Show Access List, ele está dando aqui, nesse caso, 20 matches. Quer dizer, essa regra foi acionada 20 vezes. Então, ele bloqueou 20 tentativas de acesso desse endereço IP. E os endereços IPs da rede 9.12.68.10.0 passaram quantas vezes? Quantas vezes deu match aqui? Quantas vezes aconteceu que houve a permissão para os endereços dessa rede passarem? 64 vezes. Beleza? Isso aí. Vamos dizer, pô, agora eu quero ver a partir desse momento. Como é que eu faço para verificar? Como é que eu faço para zerar essa contagem? Simples, pessoal. Eu dou lá Clear Access List Counters. Normalmente a gente faz isso quando a gente modifica a regra. Então eu modifiquei a regra. Eu quero ver como é que ela está sendo acionada, quantas vezes ela está sendo acionada. Eu limpo aquele contador. Então eu vou zerar os contadores e depois eu verifico novamente se está caindo alguma coisa naquela regra. Beleza? Vamos seguir. Agora a gente entra no item 5.3, que é o que? Ele vai discorrer, ele vai nos mostrar como proteger as interfaces virtuais do roteador utilizando a CL. Tá legal? Isso aqui é importante. O que são interfaces virtuais? São aquelas interfaces que eu consigo fazer, que eu consigo logar de forma remota. Tá? São as VTY. Vamos seguir. Nesse caso em particular, gente, a gente tem que ter em mente o seguinte: quando eu trabalho com terminais remotos, com as chamadas linhas VTY, né, há uma necessidade de você ter um acesso remoto feito por quem? Pelos administradores. E todos os outros devem ser negados. Como é que a gente faz essa proteção? A gente cria uma CL, identifica os hosts que são hosts administrativos, quer dizer, são aquelas pessoas que têm a permissão de acessar remotamente o roteador, porque na grande maioria das vezes, se você trabalha em provedores de acesso, ou se você tem uma empresa que é a matriz, e você está na matriz e tem várias filiais, e você é o administrador daqueles roteadores nas filiais, você precisa fazer um acesso remoto lá. Tá? Então é importante. Então você tem que identificar os administradores através de seus hosts e tem que aplicar essa regra onde? Nas linhas, né, nas entradas VTY. Então a regra de possibilidade de acesso é nas entradas VTY. Beleza? Então aqui eu tenho a sintaxe, access class number ou access class name, e aí eu vou indicar se é na interface de entrada ou na interface de saída. Vamos seguir. Então, aqui um exemplo de acesso VTY seguro, quer dizer, onde eu restringi e só deixei liberada o acesso dos computadores dos administradores. Então, só vai conseguir acessar com endereços do administrador. Só vai conseguir acessar aquela VTY se eu tiver naquele endereço IP específico. Então, a primeira coisa é o quê? Eu tenho uma entrada de banco de dados locais para um usuário admin. Então, o nome do usuário que vai logar é esse cara. E classe aqui é o quê? É a senha configurada, que ele está colocando também que as linhas VTY no R1, que é o nosso roteador, são configuradas no banco de dados local. Para quê? Para autenticação, para permitir tráfego SSH, é o Security Shell, onde você tem o que? O tráfego que está ali, ele é um tráfego, são informações criptografadas, tá? Não é texto claro, não é telnet. Aqui eu tenho uma segurança a mais utilizando o Security Shell, por isso que é aconselhável utilizar ele ao invés do telnet, tá? Vai ser criado uma CL chamada admin host para restringir todo o tráfego que não seja o tráfego do administrador. Então, vamos lá, username admin secret class. Então eu tenho aí o usuário admin com a senha class, nesse caso, tá? IP access list standard admin host. Então eu criei uma série padrão chamada admin host. Fiz o comentário dela dizendo que essa CL é para acesso às linhas VTY e logo depois eu boto lá permite
192.168.10.10. Então, esse é o cara que vai ter permissão. E depois eu dou um deny and. Isso quer dizer o seguinte: todos os outros endereços que tentarem logar, né, tentarem se conectar a esse roteador, vão ser chutados, vão ser negados, tá bom? Aí depois eu entro com o comando line vty de 0 a 4, tá? Login local, transport input telnet, access list admin hosting. Então aqui eu tô dizendo, no final das contas, que essa CL ela está sendo implementada, sendo associada à interface de entrada. Então todo acesso de entrada vai cair exatamente nessa ACL chamada admin host, beleza? Vai restringir todo o tráfego, permitindo apenas o endereço IP do administrador. Vamos seguir. Aí depois que está configurada, né, a nossa ACL, o que a gente deve fazer sempre? Verificar se está funcionando. Fazer alguns testes. Beleza? Então vamos lá. Entrei com o usuário, entrei com a senha, vou dar um show access list. O que vai acontecer? Ele verifica aqui, no caso, deu 2 match aqui do IP 192.168.10.10, então ele fez o acesso e tiveram 2 pacotes aqui rejeitados. Então, alguém que não foi o 192.168.10.10 tentou acessar e teve falha nesse acesso. Por quê? Porque deu match exatamente na regra 20 aqui embaixo. Beleza? Vamos seguir. Agora a gente chega ao quê? Chega no item 5.4, que é para configurar CLs estendidas. A gente só para lembrar, a CL estendida são aquelas ACLs que você pode conseguir com elas um maior grau de controle da tua filtragem. Então eu consigo filtrar tanto por endereço de origem, que aí a padrão também faz isso, mas além disso, eu consigo filtrar por endereço de destino, além de filtrar por protocolos. O protocolo IP, TCP, UDP, ICMP e assim por diante. Além disso, eu posso fazer uma associação do protocolo e do número da porta. Então vamos lá. A série estendida pode ser criada de que forma, né? A série estendida numerada, e aí você cria usando comandos de configuração access list e o número dessa CL, tá bom? E aí lembrando que ela tem numeração diferente da padrão, ou a CL estendida nomeada, que é aquela que você coloca o comando IP access list estendida, tá bom? E aí o nome da access list. Vamos seguir. Para você saber todas as opções que eu posso utilizar de uma série estendida, basta você dar access list sem que a numeração inicial lá caracteriza uma série estendida, permite e o interrogação, que aí você sabe que você consegue trabalhar com todos esses protocolos aqui. Você tem o TCP, tem o UDP, tem o OSPF, que é o protocolo de roteamento, tem o protocolo IP, IGMP, ICMP, túnel GRE, IGRP, outro protocolo de roteamento, tá? Só que esse é proprietário. Então, assim, eu consigo verificar dentro disso os protocolos que eu consigo trabalhar numa série estendida. Aí, aqui ele colocou em amarelo os mais comuns de se trabalhar, tá bom? É o ICMP, IP, TCP, UDP. Beleza? Vamos seguir. Uma coisa importante também é que quando você seleciona um determinado protocolo, você tem sempre uma porta associada àquele serviço, tá? Então, reparem uma coisa, por exemplo, eu quero mexer com FTP, eu tenho FTP-data, então eles trabalham, o FTP ele trabalha com porta 21 e o FTP data a porta 20. Mesma coisa, a POP, que é a parte de e-mail, ele trabalha na porta 110, o SMTP, que é e-mail, trabalha na porta 25, o Telnet trabalha na porta 23. Tá legal? Então, essa associação também é importante a gente entender no momento que a gente vai bloquear ou vai liberar alguma coisa. Vamos seguir.
Aqui alguns exemplos da configuração utilizando uma access list numerada, né? Trabalhando com bloqueio, permissão de portas. Então, o que, que ele está falando aqui? Ele está querendo a access list 100, está permitindo o protocolo TCP, vindo de qualquer lugar, indo para qualquer lugar, quando está trabalhando com www. Isso quer dizer o seguinte, é o tráfego na porta 80. Beleza? Então, ele está liberando em ambos os lados, porta 80. Aqui abaixo, o que, que ele está fazendo? Ele está permitindo TCP/22. TCP/22 é o quê? 22 é a porta TCP que trabalha o SSH, que é o Security Shell, de qualquer lugar para qualquer lugar. A mesma coisa acontece no HTTPS, ele está permitindo o quê? TCP/443, que é o protocolo e a porta HTTPS, de qualquer lugar para qualquer lugar. Beleza? Vamos seguir. Aqui agora, na A6List 110, ele está trabalhando com TCP, a rede. Então, ele está falando o seguinte, ó. Poxa, essa rede 92.168.10/24, por causa aqui da nossa Wildmask, né? Ele está liberando para qualquer lugar a porta www, que é o quê? É a porta 80 TCP. Mesma coisa aqui, ó, está permitindo também porta TCP, a mesma rede e o HTTPS. Beleza? E agora vai vincular isso à interface. Quando eu vinculo a interface, tá vendo? Eu estou aplicando ela, a série 110, para entrada da interface. Então eu estou trabalhando, provavelmente isso aqui é um servidor, ele está sendo jogado para um servidor web, enfim, e o acesso pode ser feito na porta, na interface G0/0/0 de entrada, beleza? E tem uma outra coisa interessante aqui, pessoal, que é a palavra estabelecida, tá? O established, vai ver mais para frente. Ele diz o seguinte: se aquela conexão foi estabelecida em alguma das mãos, né? Então eu permiti a saída, então ele está vindo como resposta a uma conexão já estabelecida, ele vai permitir. Bom, então aqui, ó, o tráfego gerado por um host externo e a tentativa de se comunicar com o host interno é negada. Mas vamos dizer o seguinte, esse cara aqui, ó, externo tentando entrar, não consegue. Mas se parte daqui uma conexão, no momento do retorno, da resposta dessa conexão, ele passa. Justamente por quê? Porque já existe uma conexão estabelecida, tá bom? A gente vai ver um pouquinho mais para frente, vocês vão entender melhor essa regra. Então vamos lá, a CL 120, tá? Está configurada para permitir o acesso remoto do tráfego web dos hosts internos. Então tá aqui, ó, lista 120 está permitindo a rede interna, protocolo TCP, qualquer um para a rede interna. E aqui ele vai montar aqui dizendo que toda a comunicação já estabilizada, né, então já existe essa conexão, pode continuar trafegando. Então vamos lá. Eu jogo a interface e faço associação à interface de saída da ACL. Então vou dar uma olhada aqui, ó, tá vendo? Permite a passagem da rede 92.168.10/24 para qualquer endereço www, quer dizer, porta TCP 80. E aqui embaixo diz aqui, permite acesso à rede de qualquer lugar igual a 443, quer dizer, o HTTPS. Aí vamos lá, standard. Aqui é o inverso, repare. Aqui eu estou liberando da rede interna para fora, no N aqui. Agora aqui eu estou fazendo o inverso, tá vendo? Então eu estou permitindo essa associação que aqui é feita pela palavra established. Então vamos lá. Regra 10 permite TCP e IP de qualquer lugar, é o contrário, aqui é daqui da rede para qualquer lugar. Agora é de qualquer lugar para a rede. Desde que já esteja estabilizada, já a conexão inicial tenha partido efetivamente da rede 192.168.10.0. Beleza? Vamos seguir.
Aqui é a mesma coisa que foi feito lá na série numerada, só que agora numa série nomeada, né? Uma série estendida nomeada. Então, crio a série, boto o nome dela. Então, aqui no FTP Access, beleza? Então, já sei basicamente que eu, ao utilizar a palavra estendida e no FTP Access, eu estou dizendo que a série chamada no FTP Access é do tipo estendida. Vamos seguir. Aí ele bota aqui, ó. A topologia abaixo é usada para demonstrar a configuração de aplicação de duas das séries IPv4 estendidas nomeadas a uma interface. Isso permitirá que o tráfego de dentro de HTTP e HTTPS saia para a internet. E navegação, isso permitirá retornar o tráfego da web para os hosts internos, enquanto o tráfego que sai da interface G000 é negado implicitamente. Vamos lá. O que ele está fazendo aqui? Ó? Dentro da rede, ele está permitindo a passagem disso aqui para a internet. Para qualquer outro tráfego que tente sair por aqui, não vai conseguir sair. Vamos ver um pouquinho melhor agora aqui na frente. Então, vamos lá. Access List Standard, eu estou criando uma série estendida com o nome Surfing. Estou botando aqui um comentário. Estou permitindo aqui o tráfego do HTTP e HTTPS. Boto lá permite TCP da rede 92.68.10.0/24 para qualquer lugar na porta 80. Estou permitindo também da mesma rede para qualquer lugar na porta 443. Beleza. Agora o que eu faço aqui? Ó? Eu estou criando uma outra série, agora de nome chamado Browsing, também estendida. E ele está dizendo que só permite o retorno, né, que vier da internet para cá, para a rede interna, HTTP e HTTPS. Então, ele permite TCP/N de qualquer lugar. 192.168.10 da rede, né, 192.168.10.0, estabilizada. Ele libera a saída, mas a entrada ela só vai liberar o que já tiver tido a conexão fechada de dentro para fora, beleza? E ele está fazendo associação à interface Gigabit Ethernet, né? 0/0/0, interface de entrada. Então, olha só, PA6 desse grupo Surf para sair. Então, bateu na interface ali, né? Tá entrando no roteador. Então, ela vai ser aplicada aqui. Agora, quando ele passa pelo roteador para voltar, é na interface de saída, quando tá passando, né, de fora para dentro, na interface, ela está sendo aplicada na interface de saída, justamente para quê? Para pegar tudo aquilo que está chegando e não tenha sido originário na minha rede interna, ele vai bloqueando. Olha só que interessante, quando eu faço a verificação aqui, dando show access list, ele está permitindo qualquer código da rede 192.168.10.0/24 para qualquer lugar, igual a www. Ninguém acessou. Agora, ele permite também o 92.168.10.0 para qualquer lugar na porta 443. Deu 124 match. Agora, ele permitiu o retorno 369 vezes na série browser. Todo o resto foi bloqueado. Não passou mais nada. Beleza? Vamos seguir. Então aqui ele fala da verificação de estatística para verificar como é que está o retorno, essas coisas todas, que já foi visto aqui nesse slide anterior, aqui embaixo. Beleza? Vamos seguir. Então a gente entra na parte de edição das ACLs estendidas, tá? Então aqui ele diz, o número de sequência da regra 10 da série Surf tem um endereço de IP incorreto. Então vamos dizer o seguinte, ó, vamos lá. Vamos localizar aqui a regra 10 de surf. Está aqui embaixo. E aqui, ó, tá vendo? Ó, ao invés de 92, ele botou 19. Como é que a gente corrige isso? Vamos lá, vamos seguir. Eu preciso tirar a regra anterior, né, da série estendida. Então, removi a regra anterior e coloco ela correta, né? E aí, eu verifico aqui que foi modificada corretamente quando eu dou o show access list. Beleza? Então é simples, da mesma forma que a gente fez lá na padrão, a gente faz aqui.
tem muito mistério. Lembrando que é interessante a gente trabalhar aí com um arquivo texto, copiando, colando, editando as regras para não ter erro, beleza? Aqui tem um outro exemplo, né, de série estendida. Então, ele fala aqui que tem duas séries estendidas nomeadas, criadas, né? São criadas duas séries nomeadas aqui nesse caso. Isso permitirá que apenas o PC1 acesse a internet e vai negar todos os outros. E o reply PC1, que vai permitir que somente o tráfego TCP retornando para PC1 e implicitamente ele nega qualquer outro tráfego. Quer dizer, ele só vai liberar o retorno da informação caso ela tenha partido, né? O início daquela comunicação tenha partido do PC1. Caso contrário, ele vai negar, mesmo que tenha destino ao PC1, aquele pacote, tá bom? Vamos ver aqui. Então, ele vai lá, essas listas stand, permite PC1, ele faz o comentário, depois ele bota lá, né? Várias regras, todas elas partindo do PC com o endereço 92.168.10.10, que é o endereço IP do PC1, e ele fala aqui para liberar acesso FTP, SSH, Telnet, DNS, HTTP, HTTPS. Beleza, então a gente associa para qualquer lugar, né? E as portas desses serviços. E depois entra com a última regra aqui no final, negando o 92.168.10.0 a rede, né, barra 24 para qualquer lugar. Então só esse cara aqui consegue fazer esses acessos todos aqui. Nem mais ninguém vai conseguir. E aí agora aqui a regra de estabilização, é o de retorno. Então só permite o retorno do tráfego para o PC1. Então ele bota lá de qualquer lugar, TCP de qualquer lugar, para o host 92.168.10.10, desde que tenha sido originária aquela conexão no PC1. E aí vamos lá, hein? Aqui é a associação. Associação a gigabit Ethernet 0/0/0. Então ele bota lá, o permite PC1 para entrada, né? Que está entrando no roteador da rede local. E quando está saindo do roteador para a rede local, o reply PC1. Beleza? Então, quando o PC1 tenta sair, essa regra está lá na entrada do roteador. Quando o PC1 vai receber um pacote vindo de fora, então a regra está no roteador, na interface, a mesma interface, só que para sair da interface. Tá legal? Vamos seguir. O show IP Interfaces é usado para verificar a CL na interface e direção que foram aplicadas. Aqui, ó. Aqui, ó. Para saída, a CL aplicada é a reply PC1 e para entrada a série permite PC1. Lembrando que a visão disso aí é do roteador, tá? Então, o roteador está aqui, permite PC1 é in. Então, está entrando no roteador. A mesma interface, tá, gente? E aí, e quando a gente fala de reply PC1, está saindo do roteador. Beleza? Está entrando no roteador in, está saindo do roteador out. Beleza? Só que na mesma interface. Vamos seguir. Show Access List e aí a gente vai conseguir verificar se as regras estão todas direitinhas lá, tá? Show Running em Config. E aí aqui é para você ver como é que estão as configurações que estão rodando no teu roteador, tá? Só que aqui ele faz uma filtragem para Access List. Se você der um Show Running Config, você vai ver toda a configuração que está rodando atualmente no teu roteador. Quando ele faz, está filtrando aqui, com o início de cada linha com comando, iniciando por IP access list, ele só vai te mostrar o que está como access list. Então, IP access list, estendida, permite PC1, comentário, todas as regras permitindo o que ele pode fazer e a bloqueando. Tá? E aí aqui a de entrada na rede, quer dizer, de saída do roteador para entrar na rede, e só vai permitir o retorno do tráfego de PC1, que é exatamente permite TCP de qualquer lugar
para o PC, tá? Desde que estabilizado, desde que a origem tenha sido o PC1. Beleza? Então, pessoal, viram? Nesse vídeo, a gente conseguiu entender as configurações de uma ACL. A lógica de saber se aquela informação está entrando no roteador, então eu estou configurando ali o IN, né, a entrada nesse roteador, ou se eu estou configurando, depois que ele passa para o roteador, a saída para aquela determinada interface. Consegui ver também que eu consigo liberar a saída e vincular aquela saída a uma conexão pré-estabelecida, quer dizer, uma conexão estabelecida anteriormente por um pacote que saiu da minha rede. Beleza? Então, gente, bons estudos e até o nosso próximo vídeo.